Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Fernanda aqui para mais uma leitura bíblica. É isso mesmo, nós estamos lendo a Bíblia juntos, nós estamos lendo Lucas 2, tá? Então lembra de pegar aí seu papel, sua caneta, sua Bíblia e vamos ler Lucas 2 juntos. Lembrando que nós estamos aqui não para fazer um estudo teológico ou qualquer coisa, mas porque nós queremos ler a Bíblia, nós queremos criar esse hábito e aprender a ler a Bíblia constantemente, ouvindo aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Então, bora lá, tá? Só antes de mais nada, vamos relembrar rapidamente, né? Estamos lendo Lucas, lemos, né, sobre a questão de por que Lucas está escrevendo a carta, o nascimento de João, o anúncio, né, do nascimento de João Batista a Zacarias. Nós vemos um paralelo com o anúncio a Maria, né? Então, Zacarias recebe o anúncio do anjo, Maria recebe o de Jesus, e nós vemos reações diferentes, né? Depois Maria visita Isabel, quando Isabel já está grávida, tem toda a questão do nenê ali ser cheio do Espírito Santo. Maria faz um louvor lindo, né, ao Senhor. João Batista nasce, tem toda a questão com Zacarias voltar a falar ali e também profetizar sobre o bebê e trazer essa revelação de qual é o espírito profético de João Batista nessa terra. Já aqui no 2, né, nós vamos começar com o nascimento de Jesus. Então agora nós vamos ter ali uma outra parte que é Jesus, ele vai nascer e como isso se deu, tá? Então vamos lá. Naqueles dias, o imperador Augusto decretou um recenseamento em todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento realizado quando Quirino era governador da Síria. Então, nós já começamos com a informação de que está havendo um recenseamento em todo o Império Romano. Isso é importante para o contexto histórico. Se nós formos verificar nos livros de história, nós vamos ver que esse decreto de fato aconteceu. E aí nós vamos entender qual que é a época histórica do mundo onde isso está acontecendo, tá? E aí ele vai dizer que todos voltaram à cidade de origem para se registrar. Por ser descendente do rei Davi, José viajou de volta à cidade de Nazaré, da Galiléia, para Belém, na Judéia, terra natal de Davi. Então, nós já vimos no texto 1 que a descendência de Jesus, de Davi, né, vem de José, seu pai. E por isso que eles estão indo para lá, porque é a terra natal de Davi, então eles vão para lá fazer o recenseamento. Levando consigo Maria, sua noiva, que estava grávida. Então eles vão, mas Maria vai junto. Estando eles ali, chegou a hora do bebê nascer. Ela deu à luz ao seu primeiro filho, um menino. Envolveu em faixas de pano e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então, José vai fazer esse recenseamento, leva Maria que está grávida, ela dá à luz ao seu primeiro filho, que é Jesus ali, ela envolve ele num pano e coloca ele numa manjedoura. Isso tem uma simbologia aí para nós de Jesus nascendo num lugar atípico, né, no lugar da manjedoura ali onde os animais comem, porque não havia lugar para ele na hospedaria, né? O rei do universo está nascendo, mas o mundo não o reconhece. Jesus vem, né, para ser o rei dos reis, mas ele não usa o seu poder para estar em lugar de honra, de destaque ou de conforto. Né? Jesus já nasce em situação atípica, né? Onde uma circunstância não acontece para que Jesus nasça num bom quarto. Mas não há quartos ali. Jesus nasce na manjedoura, né? Jesus nasce ali naquele lugar. Isso revela algo sobre o nosso Deus para que a gente possa pensar. Naquela noite em que Jesus nasceu, alguns pastores nos campos próximos naquela noite havia alguns pastores nos campos próximos, vigiando o rebanho de ovelhas. De repente, o anjo do Senhor apareceu entre eles e o brilho da glória do Senhor o cercou. Ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: Não tenha medo, trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Hoje, em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então, o anjo apareceu e trouxe essa notícia a esses pastores. Vocês o reconhecerão por este sinal. Encontrarão um bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo grande multidão do exército celestial,
louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra, àqueles de que Deus se agrada. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém para ver este acontecimento que o Senhor nos anunciou. Então tem uma questão aqui de que eles estão lá, o anjo aparece, avisa para eles, né? Como Jesus está. Os anjos, uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus. Então, de repente, o anjo se junta a essa multidão. Glória a Deus, né? Declarando isso aqui, glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra, aqueles de que Deus se agrada. E aí, quando o anjo volta para o céu, os pastores eles vão para Belém, porque eles querem ver isso que o anjo falou para eles. Indo depressa ao povoado, até porque, né, se o anjo falou qual é a situação e onde estava, provavelmente era para eles encontrarem realmente, né, Jesus. E aí eles vão depressa ao povoado, encontram Maria e José e lá estava o bebê, deitado na manjedoura. Depois de o verem, os pastores contaram a todos o que o anjo tinha dito a respeito da criança. E todos que ouviram a história dos pastores ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas no coração e refletia sobre elas. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. Tudo aconteceu como o anjo lhe havia anunciado. Então, mais uma vez, o anjo aparecendo, falando, e aquilo de fato aconteceu. 8 dias depois, quando o bebê foi circuncidado, chamaram-no Jesus, o nome que o anjo lhe tinha dado antes mesmo de ser concebido. Então, 8 dias depois do nascimento, os bebês eram circuncidados e aí eles recebiam um nome. A gente vê isso lá com João, né? João Batista no texto 1. Então chegou o tempo da oferta de purificação, como era a exigência da lei de Moisés. Seus pais o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Então havia uma questão de fazer essa apresentação ao Senhor que a gente vê até hoje nos costumes da igreja, né? Pois a lei do Senhor dizia: se o primeiro filho for menino, será consagrado ao Senhor. Uma representação da primogenitura ali, né? Assim, ofereceram o sacrifício exigido pela lei do Senhor: 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Naquela época, vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e devoto e esperava ansiosamente pela restauração de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Só um detalhe sobre aqui: eles vão lá e cumprem o que a lei exigia, a lei de Moisés, né? E aí tem naquele tempo, naquela época, um homem chamado Simeão que vive em Jerusalém e que é alguém cheio do Espírito Santo e que ele anseia pela restauração de Israel, né? Qual o Senhor declara na sua palavra no Antigo Testamento. O Espírito Santo estava sobre ele e lhe havia revelado que ele não morreria enquanto não visse o Cristo enviado pelo Senhor. Nesse dia, o Espírito o conduziu ao templo. Assim, quando Maria e José chegaram para apresentar o menino Jesus ao Senhor, como a lei exigia, Simeão tomou as crianças no braço e louvando a Deus, dizendo: Soberano Deus, agora pode levar em paz o teu servo, como prometeste. Vi a tua salvação que preparaste para todos os povos. Ele é uma luz de revelação às nações e a glória do teu povo Israel. Os pais de Jesus ficaram admirados com o que ele dizia a respeito deles. Algo importante. Simeão está aguardando ver, e o Espírito Santo de Deus conduz ele até o templo. Então ele é um homem obediente que escuta a voz do Espírito Santo. Os pais ficaram admirados com o que dizia a respeito dele. Então Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe do bebê: Este menino está destinado a provocar a queda de muitos em Israel, mas também a ascensão de tantos outros. Foi enviado como um sinal de Deus, mas muitos resistiram a ele. Como resultado, serão revelados os pensamentos mais profundos de muitos corações, e você sentirá como se uma espada lhe atravessasse a alma. Simeão traz uma revelação ali do que Jesus faz. Ele é um sinal de Deus, né? Ele vem da parte de Deus. O Espírito Santo revela isso a Simeão. Ele vai falar o que vai acontecer dessa questão de que muitos vão ser a queda, perdão, mas outros vão ser
vão ter a ascensão, né? Alguns vão resistir, ou muitos, melhor dizendo, vão resistir. O resultado disso é que será revelado pensamentos mais profundos. E ele fala para Maria que é como se uma espada lhe atravessasse a alma. Não sabemos se é isso, né? Mas Maria vai ver Jesus morrer aos 33 anos de idade. Então, uma mãe tem uma promessa de um menino, mas não se traz a promessa de que ele vai morrer, traz a promessa de que ali será algo gerado por Deus. Mas Maria tem que ver e lidar com tudo isso. Então, eu acredito que não tenha sido fácil. E com certeza deve ter sido muito difícil para ela. Aí nós temos a profetisa Ana. A profetisa Ana, filha de Fenuel, da tribo de Azer, também estava no templo. Era muito idosa e havia perdido o marido depois de 7 anos de casada e vivido como viúva até os 84. Então temos uma mulher que é profetisa, ela era idosa já, perdeu o marido só com 7 anos de casado, mas ela viveu como viúva até os 84. Nunca deixava o templo, adorando a Deus dia e noite, em jejum e oração. Então, como ela era viúva, ela decidiu usar o seu tempo dedicado à adoração a Deus. Isso é muito interessante, né? Chegou ali naquele momento, no momento em que Simeão está ali e tudo mais, e começou a louvar a Deus. Falava a respeito da criança a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Após cumprir todas as exigências da lei do Senhor, os pais de Jesus voltaram para casa em Nazaré, na Galiléia. Ali o menino foi crescendo saudável e forte. Era cheio de sabedoria e o favor de Deus estava sobre ele. Então, depois que eles fazem o que precisa ser feito, eles voltam. Jesus está crescendo, é saudável, é forte, é cheio de sabedoria e o favor de Deus está sobre ele. Aí acontece o seguinte: todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Então, há uma festa da Páscoa e os pais de Jesus estão indo a Jerusalém. Quando Jesus completou 12 anos, foram à festa, como de costume, porque todos os anos está escrito aqui que eles iam. Terminada a celebração, eles partiram de volta para Nazaré, mas Jesus ficou para trás, em Jerusalém, sem que seus pais notassem a sua falta. Então tá todo mundo voltando, Jesus fica para trás, ninguém sente falta dele. Deve ter sido um menino quietinho, né? Pensaram que ele estivesse entre os demais viajantes, mas depois de caminharem um dia inteiro, começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Como não o encontravam, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. A gente não tinha celular, não tinha nada, né? Tinha que literalmente voltar tudo na esperança de encontrar. Por fim, depois de 3 dias, acharam Jesus no templo, sentado entre os mestres da lei, ouvindo e fazendo pergunta. Eu fico me pensando aqui, fico pensando eu, né, melhor dizendo, que é porque eu sabia que esse menino era filho de Deus, porque senão ele tinha tomado uma coça. Pensa. E aí ele tá lá no templo, conversando com os mestres, ouvindo e fazendo perguntas. Desde sempre Jesus faz perguntas. Todos os que ouviam se admiravam de seu entendimento e de suas respostas. Quando viram, seus pais ficaram perplexos, eu imagino. Sua mãe disse: Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos, procurando você por toda parte. Ele deve ter tomado uma coça. Ai, tô brincando. Mas ele faz uma pergunta muito interessante. Mas por que me procuravam? Perguntou ele. Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Jesus fala umas coisas, né? Por que vocês estavam me procurando? Vocês não sabiam que eu tinha que estar na casa do meu pai? Só que assim como nós, eles não entenderam, porém, o que ele quis dizer. Jesus faz umas afirmações aqui que às vezes a gente não entende. E é um consolo bíblico em estar escrito isso, porque às vezes a gente também não entende, né? A gente vai entender depois, né? No caso, eles também. Mas no caso aqui, Jesus estava cuidando das coisas do pai dele, né? Se você procurar Jesus desde sempre, onde Jesus vai estar? Na casa do pai, né? Não no templo feito por mãos humanas, mas nesse quesito de estar fazendo aquilo que o pai quer que seja feito, né? Mas enfim, eles não entenderam o que ele quis dizer. Então voltou com os pais para Nazaré e lhes era obediente. Jesus era obediente. Os pais dele ele não desobedeceu os pais naquele momento, né? Sua mãe guardava todas essas coisas no coração, sempre, né? Guardou as palavras que Simeão falou, que a Ana falou lá. Ana não, né? Só Simeão. E guardou também isso no coração. Jesus crescia em sabedoria
em estatura e no favor de Deus e das pessoas. Algo muito importante, né? Ele crescia em estatura, em corpo físico, no favor de Deus, mas também das pessoas, né? Jesus era um bom menino, vamos dizer assim, né? Então, nós temos aí Lucas 2, com o nascimento de Jesus, o crescimento dele até a sua adolescência, né? Onde nós vemos aí tudo que aconteceu, algumas coisas não entendemos, guardamos no coração como Maria e cremos na revelação do Senhor que virá mais para frente. Leia a Bíblia, medite na palavra do Senhor, que esse texto possa falar ao seu coração, o que Deus se revelou, o que você talvez não conhecia sobre Deus, né? De que tendo todo o poder e majestade, Deus sendo soberano, talvez ele não preparou um quarto no hotel, e muitas vezes você está querendo que todas as circunstâncias sejam mudadas, já que você é o filho de Deus, e que tudo seja sempre confortável para você. Talvez o Senhor te trouxe essa reflexão, talvez você já entendeu essa parte, mas muitas vezes tem dificuldade de deixar que o Espírito Santo te guie em detalhes simples, mas que Deus vai falar conosco, que Ele vai se revelar a nós através do seu Espírito Santo, assim como Ele fez com Simeão, né? Qual é o maior anseio do seu coração, né? O maior anseio do nosso coração muitas vezes não é ver Jerusalém, Israel restaurada, né? Mas esse é um anseio do coração de Deus e deveria também ser o nosso coração, né? Nós temos anseio em ver o Salvador, em ver o Resgatador. O que o nosso coração anseia? Quais têm sido os motivos da nossa vida, né? Talvez o que mais falou no seu coração é sobre a profetisa Ana, que é uma mulher viúva, mas da sua viuvez não se torna uma mulher de lamentos por apenas com 7 anos de casado ter perdido o marido, mas se torna alguém que adora a Deus e o busca intensamente, né? E algo sobre Jesus. Ele está na casa do Pai, cuidando das coisas do Pai, fazendo perguntas, conversando, né? Deus sempre está se relacionando. Isso é algo também que revela algo de Deus para nós. E nem sempre nós vamos entender tudo, né? Nem sempre nós vamos entender tudo, mas nós vamos continuar ali caminhando com Jesus, assim como os pais dele. Eu não sei o que mais falou do seu coração, se você puder compartilhar, comentar aqui sobre isso, né? Vai ser muito interessante, mas eu espero que essa leitura tenha abençoado você e eu te vejo na próxima.